do nosso Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo, que é o pastor Marcelo Oliveira, e nós estamos aqui para mais uma grande porção do reino, trazendo para você sempre uma palavra clara, concisa e eficaz. E como prometido, hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito desse grande tema tão incompreendido pela maioria dos cristãos, que é a respeito da salvação completa de Deus. Então hoje é um estudo, hoje é um primeiro de muitos outros vídeos que nós vamos tratar a respeito deste assunto tão polêmico, tão incompreendido e tão especial e importante, a salvação completa de Deus, tá certo? Nós fizemos um primeiro vídeo depois da mudança do canal, e se você ainda não visualizou, se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu quero te pedir que você, para entender o objetivo do canal, você vai lá no primeiro vídeo e você assiste, é o primeiro vídeo falando a respeito do objetivo do canal, tá bom? Então peço a você que vai lá, para que você possa entender qual é o objetivo desse canal, e entendendo isso, você vai com certeza poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Deus fará através dessa oportunidade na qual Ele está nos concedendo. Então, primeiramente eu quero falar para você que nós não somos os donos da verdade, queremos somente acertar em Deus, não queremos vencer debate, mas queremos discutir aqui ideias, opiniões, objeções, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ela nos permite, tá certo? Então nós estaremos aqui trazendo à luz da palavra de Deus algum entendimento para clarificar, para trazer um pouco mais de luz nos textos bíblicos, nas discussões teológicas, que muitas delas, como essa, duram há muitos anos, por que não dizer, décadas, centenas de anos aí, e as pessoas têm muita dificuldade de chegar a um denominador comum, mas a palavra de Deus não se contradiz, pelo contrário, ela se completa, ela se complementa. Deus jamais irá contradizer a sua própria palavra. É nós que muitas das vezes, com nossas mentes limitadas, com nosso ego, com a nossa falta de esvaziamento de si mesmo para receber sempre algo da parte de Deus, é que bloqueamos e paralisamos todo esse crescimento. Eu estou aqui na igreja, está um pouco de eco, tem um pouco de barulho, mas eu espero que você esteja me ouvindo bem, me compreendendo. Nós futuramente vamos tentar estar trazendo aqui um melhor áudio, um melhor cenário, a melhor forma para que você possa se concentrar somente naquilo que está sendo dito e ter assim uma boa compreensão. Então nós vamos falar hoje, vamos dar início hoje sobre esse tema, a salvação completa de Deus, e você vai entender no decorrer dos demais vídeos também o porquê que esse tema é a salvação completa de Deus, porque não só a salvação de Deus, mas a salvação completa de Deus. E antes de falar alguma coisa, eu quero ler aqui, estou com a Bíblia, eu quero ler aqui, se você puder estar lendo também aí e conferindo na sua Bíblia, na carta aos Hebreus, que acredito eu ter sido Paulo, ou Paulo ditou e Lucas redigiu, é uma crença minha com base em alguns estudos e informações. No capítulo 7, o verso de número 25, carta aos Hebreus, capítulo de número 7, verso de número 25, está escrito assim: portanto, pode também salvar completamente, e outras traduções está perfeitamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
É claro que o escritor aqui está falando de Jesus, dizendo que ele pode nos salvar de uma forma plena, de uma forma inteira, de uma forma completa, de uma forma perfeita. Então esse termo de salvação completa de Deus já reporta para nós o entendimento de que a salvação de Deus possui alguns aspectos e é baseada em um plano que requer um processo. Amém? A salvação de Deus, ela é para nós, ela precisa ser compreendida de que ela é um plano estabelecido por Deus, que passa por um processo em nossas vidas, e nós vamos observar no decorrer do estudo que esse processo ele é contínuo e ele leva um tempo, durante todo o tempo da nossa vida, e nós precisamos entender que esse plano de Deus, esse processo de Deus, existem alguns aspectos importantes que nós precisamos assim considerar. Então, com base em Hebreus 7:25, nós precisamos primeiramente entender que a salvação é uma doutrina bíblica. A teologia chama de soteriologia. Soteria, salvação; logia, estudo ou tratado, ou seja, estudo sobre a salvação. Pastor, mas por que eu preciso estudar sobre a salvação, se para ser salvo eu preciso crer somente? Justamente por isso, para ser salvo você precisa crer, mas o crer te levará a entender e compreender a forma pelo qual esse nosso Deus maravilhoso proporcionou a nós o plano da salvação, e isso, sabendo disso, nos fará nos posicionar, de uma forma a cumprir todo o propósito de Deus aqui sobre esta terra. Daí a importância de se entender e de se compreender sobre esses assuntos, para vivermos a liberdade de Deus sobre as nossas vidas e assim cumprir todo o propósito de Deus, sem estar subjugado, sem estar com viés teológico, ideológico, sem as lentes da religiosidade, e sem qualquer outra interferência, Então, nós precisamos entender que dentro deste estudo da teologia, da soteriologia, da doutrina da salvação, existem duas linhas muito fortes de pensamentos, da qual a grande maioria dos teólogos estudiosos se baseiam nessas linhas. Quem sabe você também foi ensinado em uma dessas linhas de pensamento, e quando eu falo dessas linhas, eu estou falando do arminianismo e do calvinismo. São as duas mais fortes linhas de pensamento com relação à soteriologia, com relação à doutrina da salvação. Então, primeiro quero falar sobre o arminianismo. O que é arminianismo? De onde surgiu? O arminianismo provém de um homem, um servo de Deus chamado Jacob Armínio. Daí onde veio o arminianismo, com base no seu sobrenome, Jacob Armínio, que nasceu em 1560, e faleceu em 1609. Ele foi um teólogo neerlandês, da época da Reforma Protestante. O arminianismo, ele, dentre tantas características, ele ensina que a salvação, ela depende de nós, e que se nós formos fiéis até o fim, seremos salvos. E usa grande parte das pessoas que creem nesta linha de pensamento, se baseia até mesmo em muitos textos, como Mateus capítulo 24, versículo 13, que fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Embora este texto não está tratando da salvação com relação à nossa vida eterna, com relação ao futuro eterno,
nós precisamos entender o contexto desse versículo, que numa outra oportunidade nós podemos estar falando um pouco dele, né? Mas o arminianismo, ele até aceita, né, a soberania de Deus, pelo fato, né, de que Deus é soberano e de que ninguém, né, consegue ser salvo sozinho ou com os seus próprios esforços. Ou seja, Deus oferece-nos a salvação de graça, mas também nos dá a oportunidade de rejeitá-la, de escolher. Então quem decide somos nós, se queremos ou se não queremos. Ninguém é obrigado a crer para ser salvo, né? Como diz lá em João 3,16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, né? Então, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então, com base nesse versículo, eles acreditam, né, que a salvação é dada a todos, porém, aqueles que não receberem, não escolherem por Cristo, eles já estão condenados, e ficando assim claro para eles que a salvação é de Deus, mas depende de nós, né? Então nós observamos que o arminianismo, né, ele acredita que o nosso nome ele é colocado no livro da vida no momento em que nós confessamos a Jesus. Eles não creem de uma outra forma, mas sim que no momento em que você creu e confessou, é nesse momento que o seu nome é colocado no livro da vida, né? Dentre tantas outras coisas, só estou trazendo aqui as mais simples, as mais contundentes, as mais básicas, né? Que a grande maioria se baseia nessas questões. Já o calvinismo, né, que é a segunda grande linha de pensamento nessa área da soteriologia, né, nós precisamos observar que o termo calvinista, ele é um conjunto de ideias e doutrinas criados por João Calvino, daí calvinismo, João Calvino, que nasceu em 1509 e morreu em 1564, é um teólogo reformador cristão, é um dos grandes nomes, na verdade Calvino foi um dos grandes nomes da reforma protestante. O que Calvino diz? Que a salvação não depende de nós, olha só, totalmente ao contrário do que o arminianismo pensa, é um presente de Deus, né? Se eu recebi um presente, então estou salvo, e Deus não pega o presente de volta, pois a salvação ela é eterna. O que de fato é, a salvação é um presente de Deus, a salvação não depende de nós. Efésios capítulo 2, versículo de número 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está muito claro isso lá no texto de Efésios. E a salvação de Deus ela é eterna, porque Jesus diz: eu vos dou a vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. Então o calvinismo, ele ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas, e por isso ele escolhe quem ele quer salvar, né? Efésios 1 do 4 ao 6, eles se baseiam nesses versículos. Então ninguém consegue se salvar, segundo o calvinismo, pela própria vontade, porque todos estamos presos no pecado. Efésios 2:1, e nos vivificou estando nós mortos ainda em pecados e delitos, mas Deus nos dá a fé, ou dá a alguns a fé para que sejam salvos. Então ninguém a quem Deus não escolheu consegue resistir à salvação, será obrigatoriamente salvo. Quem Deus não escolheu não será salvo. Então você vê como os dois polos são extremamente diferentes, né? São dois polos extremamente diferentes, calvinismo e o arminianismo. O que nós estamos propondo aqui nesse estudo da salvação completa de Deus é, primeiramente, buscar aqui o equilíbrio, porque veja só, de que lado talvez você possa estar, do lado de Armínio ou do lado de Calvino? Outra pergunta: quem será que está certo?
E quem será que está errado? Será que Calvino está certo? Será que Armínio está certo? Será que Calvino está errado? E será que Armínio também está errado? Meu irmão, os dois estão certos. Pastor, mas como assim? É que cada um deles foi dado entendimento e compreensão de somente um aspecto da salvação. Daí os problemas, a grande confusão que durante anos vem discorrendo, com base nessas duas linhas de pensamento, porque cada um deles enxerga um aspecto da salvação, mas a salvação de Deus, ela não tem somente um aspecto. Para que ela seja completa, nós precisamos entender os aspectos da salvação. E nós vamos ver no decorrer de mais vídeos como nós conseguimos compreender os tempos da salvação, os aspectos de uma mesma salvação. Quando eu digo aspectos, quando eu digo tempos de salvação, eu não estou dizendo que tem várias salvações, é uma só salvação, mas que é construída, com base em alguns tempos, em alguns aspectos que nós precisamos com equilíbrio compreender. Que aspecto enxergava da salvação Armínio? Que aspecto enxergava da salvação Calvino? Então tudo isso nós vamos tentar aqui, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, clarificar para que a gente possa compreender. Então a nossa proposta aqui é a ênfase no equilíbrio entre a visão da graça e a visão das obras, porque um acredita que você usa a fé para ser salvo, mas a prática das boas obras vai estar complementando esta fé para que a salvação verdadeiramente possa acontecer, que é aqueles que faz por onde, como se Deus te desse a salvação e ela passa a ser sua, e passando a ser sua é você que tem que cuidar dela, senão você pode perder. Já Calvino acredita na soberania de Deus pelo fato de que Deus criou o ser humano, uns para ser salvo e outros para não ser salvo. Quem virá a ser salvo, a graça será irresistível a ponto de que não tem como essa pessoa, um dia mais cedo ou mais tarde, ela vai responder a esse chamado, e ela, por mais que faça ou deixe de fazer, ela vai alcançar a salvação. Então, no próximo vídeo, nós vamos estar trazendo esse ponto de equilíbrio, e aí fica aqui o vídeo para você pensar nessas duas linhas de pensamento, da qual nós citamos aqui, que são as mais fortes, as mais importantes e as mais cridas, pela maioria das pessoas, como muitas outras denominações se baseiam no calvinismo e outras no arminianismo, e fica essa briga e fica essa guerra toda aí, que de fato é bom ressaltar, Calvino e Armínio nunca brigaram. Não sei se você sabia dessa informação. Calvino nunca contestou Armínio e Armínio nunca contestou Calvino. Foi os seus discípulos, seus seguidores, que mais tarde, principalmente após a morte deles, que começaram a fazer esses debates, essa confusão toda aí, e que já há mais aí de 500 anos nós ainda estamos vendo muitas pessoas discutindo a respeito desse assunto, sem trazer um equilíbrio, uma clareza e uma compreensão maior e melhor. Então esse aqui é o nosso objetivo. Como eu prometi, eu não vou fazer vídeo com mais de 20, no máximo 25 minutos, tem vídeos que vão ser 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, nós estamos chegando aqui já a 20 minutos de vídeo. Eu não quero me alongar, quero pedir para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se for um comentário para xingar, ofender, baixar o nível, eu não vou te dar atenção, vou só excluir o seu comentário. Nós queremos aqui pessoas que não que venha concordar com a gente, mas que de forma respeitosa, possa discutir ideias aqui, possam ter argumentos e não ferir pessoas. Não é esse aqui o
o nosso propósito, não é esse aqui o nosso objetivo, tá certo? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, querendo Deus, com mais uma porção do reino para a sua vida. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.